Bem, pessoal, continuando essa questão dos anarquistas, políticas públicas, Estado, né? Eu queria entrar num debate que é o seguinte, não vou me estender muito para o vídeo não ficar comprido, né? Bem, os anarquistas são contra o Estado, né? Mas o que é o Estado? Eu acho que às vezes, né, pegando os teóricos do anarquismo, eu estava até agora lendo um pouco aqui o Malatesta, né? Em vários momentos ele parece dizer que Estado e governo é a mesma coisa, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar pegar outras linhas que discutem o Estado e aí a gente vai fazer uma análise sobre o anarquista e o Estado, pensando, inclusive, em 2023, no Brasil, enfim, né? De tudo que a gente tem passado. Então, para isso, eu peguei o Norberto Bobbio, né, que é um teórico italiano do século XX, ele tem vários estudos sobre o que é o Estado, teoria do Estado, né, dentro de uma perspectiva jurídica. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, porque não faz muito sentido. Mas ele pega, né, nesse livro aqui, ó, ele pega uma análise do Weber sobre o que é o Estado, que eu acho que é importante, porque eu acho que o Weber é um dos teóricos da sociologia que vai também trabalhar o que seria o Estado, e ele vai simplificar dizendo o seguinte: a concepção weberiana do Estado moderno definido mediante dois elementos constitutivos. Então, o Weber, segundo o Norberto Bobbio, define o Estado da seguinte forma: o Estado é a presença de um aparato administrativo com a função de prover a prestação de serviços públicos e o monopólio legítimo da força. Geralmente, quando falam do Weber, falam dessa questão do monopólio legítimo da força. Tipo, o Estado para o Weber, né? Tipo, é aquele que tem o direito de ter a força sobre a comunidade, porque senão, né, quem vai fazer esse papel de força, né? É uma tradição antiga, inclusive, né, essa questão do Estado como força, mas o Weber, ele fala isso, mas o Norberto Bobbio coloca aqui essa questão de prover prestação de serviços públicos. E na tradição marxista, né, pegando aqui o dicionário do pensamento marxista, ele vai dizer o seguinte: o que é o Estado aqui, né? Ele vai dizer, de uma forma bastante até simples, eu acho, vai dizer assim: considera o Estado, né, o conceito marxista, como a instituição que, acima de todas as outras, tem como função assegurar e conservar a dominação e a exploração de classe. Ou seja, para os marxistas, a partir dessa leitura aqui, né, podia se aprofundar, mas vou pegar essa aqui. O Estado tem uma função de ser monopólio de um poder de uma classe. Então, a classe, obviamente, que o Marx está questionando, é a classe burguesa, ela está no Estado, ela usa o Estado a partir dos seus interesses. Já o Weber, né, ele também acha que é um monopólio da força, ele não vai falar que essa força necessariamente é a burguesia, né, mesmo porque a gente sabe que no final da vida o Weber, inclusive, foi convidado para ser primeiro-ministro na República de Weimar, né, assim, foi fundado, melhor dizendo, né, pelos partidos. Inclusive, ele vai fundar um partido um pouco antes de morrer, né? Partido Democrático da Alemanha. Então, ele sempre é um cara interlocutor importante lá, né? Principalmente nesse período de 18 a 20, do fim da Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha entra numa ebulição social, né? Várias revoluções, a Revolução da Bavária, por exemplo, que é uma que ele fica muito próximo, né? Ele faz várias críticas. E a crítica basicamente é o quê? Ah, os caras não sabem o que está acontecendo no mundo, entendeu? E aí quer tomar o Estado, quer fazer uma sociedade socialista perfeita, mas peraí, cara, tá acontecendo um monte de coisa no mundo. Tem os Estados Unidos, tem a Rússia, você tá entendendo? Aí você faz de conta que não tá acontecendo nada e vão tentar as coisas daqui do nosso jeitinho e porque os outros não nos interessam. Ele fala, meu, peraí, cara, se você fizer isso daí, você vai se lascar lá na frente. É a crítica. Aí teriam que pegar, né? Se vocês quiserem aprofundar, peguem. Inclusive a biografia feita pela esposa dele, a Marianne Weber, né? Discute isso no capítulo final da biografia dele, se você quiser. Não sei se tem em português, eu acho que só tem em inglês, mas enfim. Então ele está dizendo isso, não é o monopólio da força, mas aqui o Bob ele traz uma outra questão que é prover serviços públicos. E aí os anarquistas são contra o Estado, né? E qual é esse Estado aí que os anarquistas estão falando, né? É o Estado, provavelmente, o monopólio da força. O Bakunin não tem um Estado, ele não está visualizando um Estado que provê serviços públicos. Porque não tem esse Estado ainda, né? Esse Estado vai surgir de alguma forma com a pressão da classe trabalhadora, principalmente
na Alemanha, com partidos sociais-democrata, né? Inclusive, eles vão ser proibidos durante muito tempo, mas a gente não pode esquecer também a presença de um cara chamado Ferdinand Lassalle, né? Que faz também uma crítica ao Estado que existia, inclusive, é um dos primeiros caras a tratar Constituição no direito, então até hoje, no direito, se fala muito de Ferdinand Lassalle, ok? Enfim, então é um Estado constitucional que está o Lassalle pedindo e um Estado que provém coisas públicas. Ele não acha que necessariamente tem que ser a classe operária que vai tomar esse Estado. Esse Estado consegue fazer isso. E o Weber segue um pouco nessa linha, né, de prover direitos, serviços públicos e a questão do monopólio da força. E o Marx fica na questão do monopólio da força porque, obviamente, ele entende que a burguesia se utiliza do Estado para atacar a classe trabalhadora, né? Então, pensando nessas duas visões aqui, como é que nós, anarquistas, né, e eu, enquanto anarquista, melhor dizendo, vou pensar essas questões? Vou pensar o seguinte: primeiro, existe uma contradição do anarquista que luta contra o Estado trabalhar para o Estado? Essa é a primeira questão que a gente tem que pensar. Se você trabalha para o Estado, como é que você quer lutar contra o Estado? É uma contradição aí, né? Você quer lutar contra alguma coisa que você reforça diariamente trabalhando para ele? É no mínimo estranho, né? Porque, tipo assim, se ficar o dia inteiro trabalhando para o Estado, você reforça a política do Estado. Mas você fala, mas eu sou contra o Estado. É, quando você é contra o Estado, então destrói. Vai lá para lutar, para destruir o Estado, vai lá dentro de onde você está e começa a destruir o Estado. Minar a força do Estado. Mas praticamente não é isso que os anarquistas fazem. Quando eles estão nas universidades, quando eles estão nas escolas, quando eles estão na saúde, eles reforçam o papel do Estado. Mas aí, pensando nessa questão do público, né, a gente pode entender que os anarquistas também, quando estão no Estado, eles estão em funções públicas, né? Então, o professor tem uma função pública, né? Médico, enfermeiro, agente de saúde tem uma função pública, e aí não é simplesmente ele reforçar o Estado, ele reforçar a função pública, que é uma coisa completamente diferente, porque a função pública é importante na sociedade que a gente vive. E quem faz a função pública hoje é o Estado. Mas a função pública não é do Estado. A função pública é uma outra coisa, que o Estado faz isso. Por isso eu posso entender que o anarquista trabalhando no Estado, no fundo, ele realiza uma função pública. O que seria, na minha concepção, uma grande contradição. É o anarquista não pegar essa parte pública que existe do Estado, e até o próprio Weber, né, comenta isso, porque ele já percebe isso no final do século XIX, principalmente na Alemanha, Bismarck e assim por diante, né, ele faz políticas públicas, por exemplo, a questão da aposentadoria surge no governo de Bismarck, né, não se tinha isso. Né, um Estado determina a aposentadoria, como tem no Brasil, é o INSS que põe, né, a maior parte das pessoas pagam para o Estado depois ter uma aposentadoria. A maior parte das pessoas faz isso. Depois, agora que, né, no governo FHC, se eu não me engano, que surgiu a previdência privada, ok? Mas quem faz isso, então, era o governo. Começou isso no governo de Bismarck, né? E, como eu estava dizendo, teve até uma conversa aí entre ele com Fernando Lassalle sobre essas questões da função pública do Estado. Enfim, então o anarquista, ele é contra o Estado, ele é contra, então, políticas que voltam para a classe trabalhadora. Por exemplo, a aposentadoria. Ele é contra, então, serviços voltados à classe trabalhadora, por exemplo, serviços de educação e saúde. E aí você fala, mas a menor uma contradição o cara ser anarquista e fazer isso? Lógico que é uma contradição, não tenha dúvida. Se você é contra o Estado e você está dentro do Estado, há uma contradição. Por isso que eu separo função pública e do Estado, que é o que, basicamente, para mim, o monopólio da força, que é dita tanto pelo Weber quanto pelo Marx. O Estado, enquanto monopólio da força, é um problema. Então, eu acharia muito mais contradição um anarquista ser policial. Aí é muito contradição, porque aí o que ele faz? Ele se utiliza desse monopólio da força para atacar as pessoas. E, basicamente, ele ataca pessoas da classe trabalhadora. Né? Você nunca vê a polícia, o exército, as forças armadas atacar pessoas que não sejam da classe trabalhadora. É raríssimo, quer dizer, eu nunca vi, né? Mas não vou falar que não tem para alguém dizer, ah, mas eu já vi. Então, raríssimas vezes isso vai acontecer, né? Então, existe essa contradição muito grande na minha avaliação se o cara fica, por exemplo, se ele é militar, né? E ele executa uma função que é a função de força dentro do Estado.
Mas mesmo se você é um anarquista e trabalha para o Estado e vê uma contradição, e existe realmente uma contradição, o Malatesta tem uma frase para mim, lapidar, que ele vai dizer o seguinte: no jornal, né, que ele escreveu na década de 1890, que o título é, né, o artigo chama Os Anarquistas e o Sentimento Moral. E lá no meio ele diz o seguinte: somos todos, sem exceção, obrigados a viver mais ou menos em contradição com nossas ideias. Mas somos socialistas e anarquistas precisamente porque, ao sofrermos essa contradição, procuramos tanto quanto possível torná-la menor. É óbvio. Você está numa sociedade que tem Estado. Você está numa sociedade que tem eleição. E você não vai ter contradição? Mas você vai ter. Ele já percebeu isso, né? Aí ele continua. No dia que nos adaptássemos ao meio, não mais teríamos, é óbvio, vontade de transformá-lo. E nos tornaríamos simples burgueses. Sem dinheiro, talvez, mas não menos burgueses nos atos e nas intenções. Eu não vou aqui discutir a questão moral dele, né? Inclusive esse texto é isso, sobre isso. Mas o que ele está dizendo, né? Tipo, o anarquista trabalhando para o Estado é uma contradição. Lógico que é uma contradição. Agora a questão é, o que o anarquista pensa quando ele trabalha no Estado? Ele pensa em aumentar as políticas do Estado? Ele pensa em fortalecer o poder de coerção do Estado? Aí o Malatesta deixou claro. Aí você deixou de ser anarquista. Você agora é um mero burguês, sem dinheiro, talvez, ele diz. Agora, se o anarquista está dentro do Estado e pensa na política pública levada para as pessoas por meio do Estado, que tem maior capilaridade, é óbvio, né, do que uma associação de bairro, o Estado tem muito mais capilaridade, né? Se ele está lá dentro e aí, né, luta para que essas políticas aumentem e cheguem a cada vez mais pessoas, existe uma contradição, mas obviamente ele é muito menor. Por quê? Porque ele pensa na política pública enquanto um benefício para a maioria das pessoas, né? Se a gente pensa numa sociedade sem Estado, a gente pensa numa sociedade onde as políticas públicas elas são, né, o mote da sociedade. O mote da sociedade são as políticas públicas. O que você pensa numa sociedade anárquica? As pessoas vivendo bem. Por que elas vivem bem? Porque elas têm acesso a todas as políticas públicas daquela sociedade. Elas não têm que lutar por essas políticas. Numa sociedade capitalista, você não tem acesso a elas, né? Então, essa contradição existe, mas é óbvio que aqui, como diz o Malatesta, a gente tem que entender qual que é a nossa função, né? E o que a gente quer perante essa contradição. Então, o que eu queria terminar aqui, para o vídeo não ficar longo, é: não há nenhum problema do anarquista ter contradições. É até razoável que ele tenha. O dia que o anarquista não tiver contradições, ele provavelmente já deixou de ser anarquista. Mas tem um outro detalhe aí que eu queria fechar. O problema não é você ter contradições. O problema é você achar que as suas contradições são menores que a dos outros. Malatesta não tem um, um aparelho, né, na qual ele vai dizer assim, olha, tem o, né, vamos dizer assim, aquele que marca a maior contradição. Fazer isso é mais contraditório que fazer aquilo. Não, ele simplesmente está dizendo que existem contradições. Então, quando o anarquista tem contradições, é porque ele realmente está dentro de uma sociedade que impõe para ele coisas que, obviamente, faz com que ele, a todo momento, tenha as contradições. O problema não é a contradição. O problema é o que você faz com essa contradição. Quais são os seus objetivos perante essas contradições? E aí eu acho que o Malatesta deixou claro que se você não tem nenhum objetivo, se para você tanto faz, provavelmente você já deixou de ser anarquista. Agora, se você percebe essa contradição e luta por um aspecto daquilo que você acha que seria melhor, né, mais produtivo para todo mundo e assim por diante, provavelmente essa contradição acaba diminuindo dentro de você. Ok? Então era isso. Eu peguei, obviamente, excertos aqui, né, de Norberto Bobbio para falar um pouco do Weber. Weber tem uma obra sobre isso. E do Marx, peguei o dicionário. Marx também tem uma obra sobre isso, para a gente entender, né, do que o anarquista é contra. E quais são as contradições que ele tem ao lutar contra essas coisas. Porque ele tem contradições. Numa sociedade que tem Estado,
e que ele pode trabalhar para o Estado, obviamente ele tem contradições. Por isso, apontar o dedo para dizer a minha contradição é diferente da tua, ou é menor, ou é maior que a tua, na minha avaliação, é uma besteira grande, né? E, inclusive, gasta muita energia com isso. O próprio Malaté vai dizer que essas contradições vão aparecer sempre, né? E não vai ser um aparelho para mostrar quem é mais contraditório ou menor contraditório que vai fazer você ser mais ou menos anarquista. Então era isso, pessoal. E a gente vai continuando. Aí passa esse vídeo para outras pessoas e a gente vai discutindo. E eu vou depois ampliar um pouco mais essa discussão. Um abraço a todos e até mais.